Você tem o rosto cansado de quem passou tempo demais andando entre poeira, multidão, promessa e frustração. Quando tudo começou, você não entrou nisso para ser vilão de história nenhuma. Você entrou porque acreditou. Acreditou que aquele homem podia mudar o mundo. Acreditou que o reino de Deus não seria só uma palavra bonita para consolar pobre. Acreditou que finalmente alguém pisaria no pescoço da hipocrisia, viraria as mesas, pisaria no orgulho dos poderosos, quebraria a mão de Roma sem precisar pedir licença a ninguém. Você não seguiu Jesus só por milagre, seguiu por expectativa. Porque homem nenhum larga a vida inteira, atravessa a estrada, come mal, dorme pouco, enfrenta fariseu, sacerdote e soldado à toa. No começo, tudo parecia crescer. Multidão. Nome, sinais. Pão multiplicado. Doente andando. Cego vendo. Gente chamando de mestre. Profeta, filho de Davi. Mas o tempo foi passando, e você começou a perceber uma coisa que foi te corroendo em silêncio. Jesus não estava construindo o tipo de reino que você esperava. Ele falava de amar inimigo quando você queria vitória. Falava de perder a vida quando você queria tomar o poder. Falava de servir quando você queria derrubar. Falava de cruz quando você queria trono. É assim que a decepção entra no coração do homem. Não como explosão, como infiltração. Primeiro uma dúvida, depois um incômodo. Depois uma frase que fica ecoando mais do que devia. Depois, o veneno começa a chamar a si mesmo de lucidez. Agora é noite. Jerusalém está cheia, apertada, nervosa. A cidade respira Páscoa e tensão ao mesmo tempo. As ruas têm cheiro de poeira pisada, óleo, fumaça de lamparina, animal, suor de peregrino e pão assando tarde demais. O barulho das sandálias no chão de pedra sobe e desce como se a cidade inteira estivesse esperando alguma coisa sem saber exatamente o que. Você sabe. E isso pesa diferente. O dinheiro está escondido, mas você sente o peso dele como se estivesse encostando na pele. Não é tanto assim para comprar paz. Também não é pouco o bastante para ser ignorado. O problema nunca foi só a prata. O problema é o que ela prova. São moedas demais para dizer que foi impulso. E de menos para justificar a eternidade. Você sobe para a ceia com os outros e tenta manter o rosto no lugar. Esse é o pior tipo de culpa. A que precisa sentar à mesa com quem ainda confia em você. O aposento está aquecido pelo fogo, pela comida, pelo corpo dos homens apertados no mesmo espaço. O cheiro do vinho se mistura ao do pão partido. A luz das lâmpadas bate fraca nas paredes e desenha sombra no rosto de todo mundo. Pedro fala alto demais. João parece perto demais de Jesus. Tomé observa tudo como sempre. Você tenta parecer comum. Homem nenhum treme por fora quando ainda acredita que consegue voltar atrás por dentro. Jesus se levanta, pega a bacia, a toalha, se ajoelha, começa a lavar os pés. É sempre assim com ele. Quando você acha que finalmente vai vê-lo agir como rei, ele escolhe agir como servo. O reino dele nunca se encaixou no molde do poder que você respeita. Talvez seja isso que mais te ofende, porque parte de você ainda quer um Messias que esmague. E ele continua escolhendo amar. Quando ele chega perto, você quase puxa o pé de volta, mas não puxa. A água encosta na sua pele, e por um segundo, curto e cruel, tudo dentro de você vacila. Porque é difícil continuar traindo alguém enquanto ele te trata com dignidade. É mais fácil vender um homem orgulhoso. Mais fácil derrubar um homem duro. Mais fácil odiar quem te humilha. Mas Jesus lava os seus pés. Os seus. Como se ainda houvesse alguma coisa limpa em você. A mesa volta a se recompor. O pão circula. O vinho passa. A conversa vai e volta. Mas o ar mudou. Você sente antes de entender. Jesus está pesado por dentro. Há uma gravidade no rosto dele, uma tristeza que não é medo comum, é conhecimento. Como se ele já estivesse carregando uma dor que ainda não aconteceu do lado de fora, mas já aconteceu inteira por dentro. Então ele diz que um deles vai traí-lo. A frase cai sobre a mesa como pedra em água parada. Ninguém respira direito por um segundo. Todo mundo pergunta: sou eu? Sou eu? Sou eu? É isso que a culpa faz com um grupo de homens sinceros. Todos desconfiam primeiro de si mesmos.
Menos você. Você sabe. Mesmo assim, a pergunta também sobe na sua garganta. Não porque você não saiba, mas porque o homem, quando já começou a cair, ainda tenta salvar a própria imagem, até do olhar daquele que conhece tudo. Sou eu, Rabi. Você ouve a própria voz, e ela parece vir de outro homem. Jesus olha para você daquele jeito que não machuca por fora, só atravessa por dentro. Ele não faz escândalo, não aponta dedo, não expõe. Isso torna tudo pior. Porque se ele gritasse, talvez você se defendesse. Se ele te humilhasse, talvez você endurecesse. Se ele te expulsasse, talvez você se justificasse. Mas ele responde baixo, como quem entrega verdade sem espetáculo, como quem já te perdeu e ainda assim não deixou de te ver. O pedaço molhado de pão chega até você. Sua mão recebe, seu estômago afunda. Os outros ainda não entendem tudo. Talvez pensem que você vai comprar alguma coisa para a festa. Talvez achem que se trata da bolsa, de tarefa, de rotina. Você quase deseja que alguém perceba. Quase deseja que Pedro levante da mesa e te segure pelo braço. Quase deseja que João te encare e diga que sabe. Quase deseja que alguém faça por você o que você já não está conseguindo fazer sozinho. Parar. Mas ninguém para. Porque certas quedas acontecem no meio de gente boa, sem que ninguém consiga ouvir o barulho exato do primeiro passo no abismo. Você se levanta. A madeira faz um ruído curto. A bolsa pesa. A noite te recebe. E João, mais tarde, vai resumir isso do jeito mais cruel e mais verdadeiro possível. Era noite. Não só do lado de fora. Dentro de você também. As ruas de Jerusalém parecem mais estreitas agora. O ar esfriou um pouco. O cheiro de fumaça ficou mais forte. O barulho está mais distante. Você anda rápido demais para quem diz a si mesmo que ainda está pensando. Porque o corpo já sabe quando a alma está tentando mentir para si. Você repassa as justificativas como quem esfrega pedra até tentar tirar faísca. Talvez isso force Jesus a agir. Talvez, encurralado, ele finalmente mostre poder. Talvez o reino venha no choque. Talvez ele se revele. Talvez tudo isso ainda termine em glória e você seja só a peça que acelerou o inevitável. Homem em pecado gosta muito da palavra talvez. Ela dá à consciência a ilusão de que ainda existe uma ponte entre o erro e uma versão aceitável dele. Mas você sabe que não é só isso. Também tem ressentimento, tem dinheiro, tem orgulho ferido, tem frustração. Tem a raiva silenciosa de ver Jesus aplaudido por multidões e, ao mesmo tempo, recusando todos os caminhos que fariam dele o Messias que você queria seguir. Você chega aos sacerdotes como quem chega num lugar que já cruzou por dentro antes de cruzar por fora. O ambiente é seco, frio, controlado. Homens de roupa longa. Fala baixa. Olho calculando. O templo sabe muito sobre santidade pública e podridão privada. Os mesmos homens que se escandalham com pureza ritual negociam sangue inocente como se estivessem organizando estoque. Eles não te recebem como amigo, te recebem como instrumento. Isso devia te ferir mais do que fere. Mas a verdade é que quando o homem já começou a se vender, qualquer lugar onde ele ainda pareça útil soa acolhedor. A conversa é rápida, objetiva, sem poesia, sem culpa. Você confirma o local. Confirma a rotina. Confirma o momento. Sabe onde Jesus costuma ir depois da ceia. Sabe que ele gosta do jardim no sopé do monte. Sabe que ali, sem multidão, sem povo, sem criança, sem grito, sem milagre público, será mais fácil. A prata muda de mão. O toque do metal é frio, seco, constrangedor. As moedas batem umas nas outras com um som pequeno e terrível. Você sente que esse barulho vai continuar ecoando muito depois que a noite acabar. Dinheiro ganho por pecado nunca pesa só no bolso. Ele aprende a tilintar dentro do peito. Você sai outra vez. Agora já não tem mesa, não tem pão, não tem amigo perguntando nada. Só a rua, o acordo e a marcha lenta da sua própria condenação. Mais tarde, o grupo se move. Tochas, passos. Soldados, guardas do templo, homens que nunca teriam coragem de tocar Jesus sozinhos, mas ganham valentia quando podem andar armados em bando.
A luz das chamas corta o escuro em pedaços instáveis. O metal das armas reflete em breves estalos dourados. O cheiro agora é de terra úmida, folha amassada, óleo queimando, e medo tentando se vestir de autoridade. Você vai à frente. Esse é o detalhe mais feio de todos. Você não está só presente. Está conduzindo, porque trair nem sempre é só entregar. Às vezes é abrir o caminho com o próprio corpo. O jardim é silencioso de um jeito que quase ofende. Alguns discípulos estão vencidos pelo sono. Outros tentam resistir ao cansaço. E Jesus está ali, não escondido, não correndo, não negociando rota de fuga. Ali, como se estivesse esperando. Não os guardas. Você. Isso desmonta o resto da coragem que você achava que ainda tinha, porque o homem culpado suporta melhor ser surpreendido do que ser esperado. Ser esperado é ser conhecido até o fim. Você anda até ele. Cada passo parece mais alto do que devia. A tocha atrás de você projeta sua sombra para a frente, como se a própria noite quisesse chegar antes do seu rosto. Você preparou um sinal, um beijo. É quase insuportável o jeito como o pecado gosta de sequestrar símbolos de afeto para transformá-los em arma. Você não apontou, não gritou, não entregou com ódio explícito, escolheu uma forma íntima de traição, e isso faz tudo apodrecer mais fundo. Mestre! A palavra sai da sua boca já podre. Você se aproxima. Os homens atrás de você prendem a respiração, esperando confirmação. Seu rosto encosta perto do dele. E então o beijo acontece. Não há trovão, não há terremoto naquele segundo. Não há mão invisível te jogando no chão. Só pele. Ar. Silêncio. E a sensação impossível de que o mundo inteiro ficou mais frio por causa de um gesto pequeno demais. Jesus fala. E o som da voz dele é, pior que qualquer condenação, amigo. Amigo, não traidor. Não maldito. Não covarde. Amigo. Há misericórdia demais nessa palavra para alguém que acabou de fazer o que você fez. E é justamente por isso que ela corta onde faca nenhuma alcança. Porque o juízo de Jesus nunca foi só sobre o que você faz. É sobre o que você faz, apesar de ser visto, conhecido, amado. Os guardas avançam. Pedro reage como Pedro reage. Tarde demais e do jeito errado. Espada, impulso, sangue rápido. Jesus o interrompe. Até no momento da prisão, ele continua sendo ele mesmo. Cura. Contém. Se entrega. Parece que nada força nele o tipo de Messias que você queria comprar com frustração, pressão e prata. É aqui que você entende. Tarde demais, o tamanho do erro. Você não traiu um projeto fracassado. Não traiu um líder confuso. Não traiu um homem iludido. Você traiu justamente aquele que permaneceu puro, inteiro e consciente, até quando todos ao redor já estavam cedendo ao medo, ao cálculo e ao instinto. É por isso que o peso muda. Até então, a culpa era densa. Agora ela se torna viva. Você vê Jesus sendo levado. As tochas se afastam. Os passos descem. A noite volta a tomar o jardim aos poucos. E você fica, com a bolsa, com as moedas, com a boca, com as mãos, com o eco de amigo latejando dentro de você como se alguém tivesse cravado um ferro quente num lugar que não apaga mais. Não existe vitória em trair alguém assim. Não existe alívio. Não existe ganho. Existe só um momento terrível em que o homem percebe que passou da linha acreditando que ainda controlava a queda. Você olha para a prata. Ela agora parece menor, mais suja, mais ridícula. 30 moedas. Tão pouco para vender o inocente. Tão suficientes para expor o preço miserável de um coração que foi deixando a luz apagar devagar. Jerusalém continua respirando lá fora. A cidade ainda não entendeu tudo. Mas você já entendeu o bastante para saber que não vai conseguir carregar isso por muito tempo. O problema do pecado nunca foi só o ato. É o depois. É continuar existindo com a memória intacta. É ter que morar no próprio peito depois de atravessar a linha. Em algum canto da cidade, as pessoas ainda dormem. Outras acordam cedo para preparar pão, acender forno, abrir banca, puxar água, alimentar criança, discutir preço no mercado. O mundo segue. Quase sempre segue. Essa é uma das crueldades da história.
Até depois da traição mais escura, amanhã ainda vem. Mas dentro de você já não existe manhã. Só o instante em que a sua mão tocou a prata. Só a mesa onde ele lavou seus pés, mesmo sabendo. Só o pedaço de pão. Só a noite. Só o beijo. Só a palavra amigo ecoando num homem que acabou de descobrir da forma mais amarga possível que é totalmente possível andar ao lado da luz e, ainda assim, escolher amar mais o próprio abismo. Porque essa é a parte que quase ninguém entende a tempo. Você não começou traindo Jesus no jardim. Começou muito antes. Quando deixou a decepção ficar sem confronto. Quando deixou o amor pelo dinheiro parecer só prudência. Quando deixou a frustração se vestir de clareza. Quando decidiu que se o Messias não seria do jeito que você queria, então não valia mais a sua lealdade. O beijo só revelou em público o que já estava apodrecendo em segredo. E agora já é tarde. Tarde demais para desfazer a noite. Tarde demais para impedir os passos na estrada. Tarde demais para recolher o nome que vai atravessar séculos, não como o homem que sonhou com o reino, mas como o homem que vendeu o rei. E ainda assim, por um segundo terrível, o que mais te destrói não é o peso da história. É lembrar que ele lavou seus pés mesmo assim,